Missionário Adelino de Carvalho. É madrugada, paz e luz, meu irmão, minha irmã de fé, Deus abençoe, rica e abundantemente. Madrugada de quinta-feira, e eu estou aqui do seu lado para mais um momento da oração. Muita oração, muito poder, muita força. Você vai adquirindo através da oração força. E você aprende como exercer a fé, que não basta apenas dizer que tem fé. Eu quero falar um pouquinho hoje, antes da oração, sobre a fé com atitude, que não adianta a pessoa falar para todas as pessoas que ela tem fé, mas se ela não tem atitude de fé. E quero, através desse ensinamento, contar um testemunho. É importante quando a pessoa ela conta o testemunho, porque ela vê o mover de Deus, a ação de Deus agindo em seu favor, no propósito que você está buscando, através de uma corrente que você começa no santuário, porque amanhã é dia forte, sexta-feira forte, oração que os profetas, profetisas vão fazer. Mas é importante você também exercer a sua fé. Eu vi um testemunho de um irmão, ele aprendeu a exercer a fé dele quando ele foi para o santuário, através da oração da madrugada. Ele tinha dentro da casa dele um problema muito sério, como muitas pessoas têm hoje, pessoas viciadas na família. E ele tinha um filho, na verdade 2 filhos, e o que dava mais trabalho para ele era o filho mais velho. O filho mais velho se envolveu no mundo e bebia muito, mexia com drogas, abandonou a carreira dele, uma carreira boa que ele tinha, bem sucedida, e abandonou tudo por causa do vício da bebida e o vício das drogas. Por várias vezes esse pai tinha pagado dívidas que ele fazia de drogas. Ia cobradores na porta para cobrar, e aquele pai tinha que pagar. Não era uma vez, 2 vezes, não era várias vezes. E chegou o momento que ele cansou disso. Ele conversando com o vizinho dele falou assim: olha, eu recebo a oração do Adelino de Carvalho todas as madrugadas, está me fazendo bem, conhecer o santuário dele, estou fazendo uma corrente lá no santuário na sexta-feira e estou me sentindo muito bem. Eu vou te passar a oração da madrugada, me dá seu número aqui do WhatsApp, e sexta-feira eu te levo lá no santuário, vai lutar pelo seu filho. E foi o que aconteceu. Ele passou a receber a oração da madrugada, e esse irmão levou ele para o santuário na sexta-feira. Ele também era novinho na fé, e ele conseguiu resolver o problema que ele já carregava já há 4 anos. 4 anos sofrendo. Saía para trabalhar, quando chegava em casa estava lá o rapaz drogado, todo sujo, não gostava de tomar banho. E ele começou a fazer a corrente para o filho dele. E graças a Deus, hoje o filho dele não usa droga, não bebe. O rapaz está na igreja junto com ele. E ele firmou e falou assim: daqui eu não vou sair nunca mais. Porque através da corrente que eu fiz para o meu filho, não foi só eu, não foi só, no caso, o filho que tinha recebido. Ele também havia recebido. Porque a saúde dele mudou. Ele teve atitude de fé. Ele tinha fé, mas não tinha atitude. Faltava isso. Ele aprendeu isso na igreja. Como exercer a fé dele, ter uma atitude inteligente, praticar a fé. Não era somente orar e pedir a Deus, não, mas praticar a fé. E foi o que aconteceu.
E é isso que você tem que fazer. Talvez você está me ouvindo hoje a primeira vez na oração da madrugada e você tem dentro da sua casa uma luta, um desafio, um problema que está tirando a sua paz, tirando a sua alegria, a sua saúde. E você precisa que um profeta, uma profetisa, que tem o dom da revelação, que é uma pessoa que tem força espiritual, porque não adianta você procurar uma pessoa que não vai poder te ajudar. Não vai poder te ajudar. E a pessoa, para te ajudar, ela tem que ter força espiritual para ajudar você naquilo que você precisa fazer, que a gente sabe que tem a parte que é o arcanjo Miguel que faz. A parte de Deus, Deus já fez. A parte do arcanjo Miguel ele faz, mas você tem que fazer a sua. E quando você entende que você precisa fazer a sua parte, aí você vê o resultado e conta o testemunho. Eu quero que você vença na sua vida. Não basta apenas sonhar, não basta apenas fazer projetos. Tem pessoas que fazem projetos, têm sonhos, e nada disso se torna realidade, né? Mas quando você canaliza a sua fé, faz os seus projetos, como aconteceu agora em fevereiro, muitos irmãos têm essa fé, né? De colocar os seus projetos na Arca da Aliança no Monte Manaim. Vai acontecer no mês de fevereiro o Festival de Louvor, as danças proféticas dos jovens, das Marias, dos valentes, e também o único dia que a Arca da Aliança desce para recolher os projetos e sonhos do povo e fica durante 1 ano lá no altar do Santo dos Santos no Monte Manaim. Quer dizer, os seus projetos são consagrados, guardados por Deus, para que o inimigo não venha roubar sua força, roubar sua fé, impedir você de conquistar a sua vitória. Nós estamos finalizando o mês de janeiro, mês das primícias com Deus, mas já com nossos olhos voltados, com nosso coração cheio de fé, de esperança, para esse ano de 2026, Deus realizar os seus projetos. Agora, coloca eles na Arca da Aliança. Busca do Espírito de Deus, Ele vai te revelar. Você vai falar com o profeta, com a profetisa, que vai te orientar, vai te incluir você na caravana da fé, e podemos celebrarmos juntos no Monte Manaim. E fevereiro abre as suas portas para receber o povo de fé nesse primeiro ato profético de colocar os nossos projetos na grande Arca da Aliança. E floresceu, né, a vara de Arão, o maná que sustentou o povo no deserto, aquilo que você coloca, que está morto nesses projetos e sonhos, que você coloca na Arca da Aliança, floresce, muito forte. São muitos testemunhos da Arca da Aliança. E eu estarei falando na oração da madrugada, contando para você experiências de irmãos, testemunhos que eu estou ouvindo, pessoas contam, mandam testemunho da força espiritual da Arca da Aliança. Vamos orar nessa madrugada de quinta-feira, preparando porque amanhã é sexta-feira e dia da corrente, em todos os santuários no Brasil, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Se você tem um problema na sua casa, com filho, um problema espiritual, faz sexta-feira. Vai com muita fé, começa a sua corrente, porque eu quero ouvir o seu testemunho da vitória que você vai alcançar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nessa madrugada de quinta-feira, agradecemos o Senhor pelas maravilhas, agradecemos o Senhor, Pai, pelos testemunhos, por cada vida, por cada pessoa que está abrindo o coração, a mente para receber a revelação, a força desse ministério forte que tem
ajudado tantas pessoas a sair do sofrimento. Amanhã é dia da corrente. Tantas pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Pessoas estão sofrendo com doenças, sofrendo com problemas espirituais, vício, amarração, e que precisa ter força para sair das garras dos seus inimigos. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Nós estamos preparando, Pai, para já para o mês de fevereiro, colocar os nossos projetos na grande arca da aliança, que vai descer para recolher os projetos e sonhos do teu povo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima quinta-feira. E sexta-feira, dia forte, a corrente poderosa do Arcanjo Miguel. Vamos ouvir este louvor. Que Deus abençoe a todos. Paz e luz. Eu vou realizar todos meus projetos. Eu me revoltei contra o mundo. Eu me revoltei contra o mundo. Me revoltei contra o mundo, contra o seu modo de agir, contra o seu modo de pensar. Eu quero declarar que o mundo nada tem a ver comigo. Sigo a Jesus, sigo a Jesus. Eu tenho projetos. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Eu sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Eu me revoltei contra o mundo. Me revoltei contra o mundo, contra o seu modo de agir, contra o seu modo de pensar. Eu quero declarar que o mundo nada tem a ver comigo. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Eu sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima
deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do Santuário. Pix 34 281 190 0001 84. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 99235 9476. Reino dos Céus, uma igreja forte.